Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar aqui a nossa leitura coletiva, não é? Do capítulo 6, tá? Onde a gente está quase se encaminhando aí para o final, que se chama Contribuições da Filosofia à Psicopatologia. Então, acredito que a gente vai estar indo aí para a quarta parte dessa leitura coletiva, né? Porque ela é bem extensa, e propositalmente eu fui parando, assim, dividindo em partes, para não ficar muito extensa aqui, né, nessa leitura. Acredito que a gente termine hoje, tá? Esse livro aí que, assim, para mim tá me ajudando bastante no sentido de ajudar, né, e contribuir aí, fazer uma boa avaliação, né? Então, vamos lá, ó. A gente parou nessa parte. O problema da verdade em psicopatologia. A questão da verdade é fundamental para qualquer campo científico ou de saber. Certamente, não cabe induzir aqui uma discussão filosófica extensa sobre a verdade. Pessoal, é só parênteses, tá? Se tiver vazando um barulho aí de fundo, que aqui ao lado tem uma quadra, então é por isso que às vezes, né, tá talvez aparecendo esse barulho aí, tá bom? Mas eu acredito que não esteja, né, atrapalhando. Apenas se busca assinalar que tal questão é relevante para a psicopatologia. De modo geral, considera-se a verdade como uma propriedade ou um valor que se atribui a teorias, teses e proposições. Três conceitos de verdade podem ser aqui equivocados: o convencionalista, o pragmatismo e o realista. Segundo o conceito convencionalista, a verdade de uma proposição ou teoria depende da relação que estabelece com outras proposições. Nesse sentido, a verdade é sinônimo de coerência. Uma teoria psicopatológica verdadeira seria uma teoria coerente, bem arquitetada, sem contradições internas. Tal concepção agrada aos autores que prezam, sobretudo, a lógica, a coerência e o raciocínio dedutivo impecável. Entretanto, ela é bastante criticável, pois uma teoria muito bem moldada e coerente pode estar em total desacordo com os fatos, bem arquitetada, mas falsa. Já segundo a perspectiva pragmática, a verdade se identifica com os resultados que uma teoria produz, com o efeito ou êxito resultante de sua ação, com determinado sucesso nos resultados obtidos ao assumir tal verdade. É verdadeiro aquilo que se prova eficaz, que produz os melhores resultados práticos. Essa perspectiva, embora atraente para profissionais práticos e voltados à ação, tem uma fragilidade, pois, historicamente, muitas teorias e concepções que funcionaram bem mostraram-se falsas. Uma vertente mais eficaz de pragmatismo afirma que, não sendo possível o acesso à verdade última das coisas, que no caso seria verdades pressupostas metafisicamente, as teorias e as concepções devem ser julgadas pelas consequências, de várias naturezas, como eficácia, ética, política, etc., que decorrem de seu uso e aplicação. Por fim, a concepção realista baseia-se na tese aristotélica da verdade, como a correspondência do pensamento à realidade fatual. A proposição deve estar de acordo com o fato que afirma. Esse conceito de verdade, embora o mais aceito pelo senso comum e de forma aparente, o único realmente sustentável, é muitas vezes difícil de utilizar e mais complexo do que parece. Hoje se sabe que, na própria formulação sobre o que seriam os fatos reais ou concretos,
intervém a linguagem de certa interpretação e valorização prévia desses fatos. Fatos brutos, originais, intocados pelas representações, valores e teorias que deles são feitas, são, na verdade, mais virtuais do que reais. A rigor, uma teoria científica em psicopatologia que queira se afirmar como teoria plenamente verdadeira, no caso, o que, em geral, é uma utopia, deveria idealmente preencher essas quatro dimensões, ou seja, ser coerente, sem contradições internas, produzir os resultados pragmáticos desejados, mostrar-se adequada à realidade factual, revelando-se plenamente correspondente ao fato que descreve e explica. Além do exposto, duas outras qualidades não desejáveis em uma teoria científica. Poder de previsão. Vou repetir. Além do exposto, duas outras qualidades não desejáveis em uma teoria científica, que no caso é poder de precisão e qualidade heurística. Uma teoria capaz de prever fatos a partir de um conjunto de variáveis dadas, além de ser pragmaticamente mais poderosa, revelaria uma relação com a verdade factual possivelmente mais sólida. A qualidade heurística, por sua vez, indica o poder de uma teoria de enriquecer e esclarecer a percepção da realidade em questão, além de gerar novas teorias e abrir perspectivas mais variadas e fecundas. Apesar de ter vivido há mais de 700 anos, o filósofo Roger Bacon sugeriu 4 preceitos que auxiliariam a distanciar-se do erro e a aproximar-se da verdade. Ele recomendou evitar 1. As referências a autoridades não apropriadas, porque um grande autor afirmou algo, isso não torna a afirmação automaticamente verdadeira. É a crítica ao chamado argumento de autoridade. 2. A influência indevida dos costumes. Determinados hábitos cognitivos podem induzir a graves erros. 3. As opiniões da multidão não educada, hoje chamadas de senso comum, que podem ser, apesar de amplamente aceitas, cientificamente falsas. Por fim, o quarto ponto, as atitudes de aparente sabedoria, pois muitas vezes apenas disfarçam a ignorância. Olha aí, né, esses 4 grandes pontos aí que a gente tem que levar em consideração, que nos leva e aproxima da verdade científica, né? Então, continuando. A questão dos valores em psicopatologia e na prática clínica. Nos últimos anos, impulsionado principalmente pelos trabalhos do filósofo e psiquiatra inglês Bill Fulford, nossa, difícil de ler, o tema dos valores implicados na prática e teoria psiquiátrica e psicopatológica tem um ganho considerável e relevante. Muito centrado em supostos fatos científicos objetivos, a teoria e prática em saúde mental e psicopatologia deve considerar com a devida importância os valores que estão em jogo, tanto para a prática como para a teoria. Tradicionalmente, médicos, psiquiatras e, em certa medida, psicólogos tenderam a considerar suas práticas e teorias como baseadas em fatos objetivos isentos de valores, a partir dos projetos cientificistas e positivistas que herdamos no século XIX. Entretanto, tal perspectiva é quase sempre irreal e artificial. De fato, nossa prática em saúde geral e mental, assim como nossas teorias, dialogam, dependem ou são consideravelmente influenciadas por valores básicos
e profundamente arraigados, os quais se tende a negligenciar ou não perceber. A psicopatologia é, portanto, nas suas várias vertentes, dependente e relacionada tanto a fatos objetivos, que no caso são sintomas, sinais e transtornos identificados, tratamentos e técnicas de intervenção, como os fatores que estão intimamente imbricados, entrelaçados em tais fatos, que são apenas artificialmente, aliás, que apenas artificialmente são neutros em relação a valores. Então, a psicopatologia se integra em duas vertentes, tá? Então, vamos lá. Essas duas vertentes são aos fatos objetivos e aos valores que são intimamente imbricados, entrelaçados a tais fatos. Ou seja, então, aos sinais objetivos e aos valores. Sinais objetivos e valores. Que, no caso, os objetivos são sinais, sintomas, transtornos identificados, tratamentos e técnicas de intervenção. Já os fatos, que apenas artificialmente são neutros em relação a valores. Aliás, perdão, já os fatos não. Os fatos objetivos são sintomas e sinais. Já os valores é aquilo que está são artificialmente neutros em relação. Gente, eu estou me perdendo. Peraí. Os fatos objetivos são sintomas, sinais, nananana. Já a outra vertente são os fatos que estão atrelados a valores, tá? Entendi. Agora são fatos. Então, são os objetivos e os fatos, que tem que levar em consideração as vertentes da psicopatologia hoje em dia. Os valores podem ser mais ou menos visíveis, perceptíveis ou não perceptíveis. Aqueles que, de modo geral, no dia a dia, nos influenciam, permanecem pouco explicitados, a não ser nos momentos de conflitos de valores. Por exemplo, quando se decide diagnosticar com demência uma pessoa idosa, com perda importante da memória recente e de outras funções cognitivas, e, a partir disso, orientar os familiares sobre como lidar com o idoso, tendemos a não perceber questões relacionadas a valores. Entretanto, no caso do diagnóstico de um jovem com anorexia nervosa grave e desnutrição acentuada, que não deseja qualquer intervenção, mas corre determinado risco à saúde e à vida, os valores que orientam a nossa prática saltam aos olhos. Uma pessoa com grave risco de morte, mas que, sem sintomas psicóticos ou déficits cognitivos, opta por não receber intervenção médica. Deixa nossas equipes de saúde inexoravelmente perplexas e mesmo confusas. A questão dos valores surge mais claramente em relação a certas áreas diagnósticas, que são questões diagnósticas relacionadas à sexualidade, uso de substâncias, comportamentos alimentares e personalidade. Em relação a certos domínios da vida, que é religião, religiosidade, política, sexualidade, grupos minoritários. E há certas questões-chave, que no caso é a autonomia do indivíduo, o poder alcance das ações da equipe de saúde da família, do Estado, com seu poder legal e político, comportamentos autodestrutivos e etc. E suicídio. De modo geral, questões de valores se intensificam quando relacionadas às intervenções médicas ou psicológicas, mas estão profundamente presentes também em relação às fases diagnósticas e de avaliação em saúde mental. A questão dos valores tem marcante implicância não apenas nas áreas políticas, sociais e legais, mas também nos campos éticos e estéticos. Fulford indica alguns pontos relevantes
sobre a questão dos valores na prática clínica em saúde mental, mas válidos para toda a área de saúde. Primeiro ponto, ele diz: todas as decisões, inclusive sobre identificar sintomas e fazer diagnósticos, repousam inexoravelmente em dois pés, que no caso são fatos e valores. Necessitamos estar sempre atentos a esses dois pés, ou seja, fatos e valores. Segundo ponto, valores estão sempre presentes, mas não são bem percebidos quando há conflito de valores entre pacientes ou familiares, e equipe profissional, ou conflito de valores no interior da equipe profissional. 3. São exemplos de eventos que revelam conflitos de valores de forma marcante. A internação psiquiátrica contra a vontade do paciente, que no caso é as internações involuntárias e compulsórias. O uso de psicofármacos em indivíduos sem insight do transtorno, mas, mais ainda, em pessoas com insight, mas sem desejo de tratamento. O manejo da agressividade e ou destrutividade, sobretudo em indivíduos sem psicose, demência avançada ou deficiência intelectual grave. A alimentação por sonda em pessoas que se recusam, aliás, em pessoas que se recusam a se alimentar e entram em risco de morte, e intervenções em menores de idade, que usam substâncias como crack ou drogas, e idosos com perdas cognitivas leves. Tais eventos, geralmente, são os que trazem o maior impacto às questões de conflito de valores. Quarto ponto, o progresso dos conhecimentos científicos. Em vez de diminuir a presença de valores em seus potenciais conflitos, na verdade, incrementa essa questão, pois abre novas possibilidades para diferentes valores se expressarem. Eu não sei você aqui que está me acompanhando, né, nessa leitura, mas eu interpreto valores como crenças, né? Porque, por exemplo, quando ele cita aí, de repente um paciente tiver que usar sonda, né? Entre usar ou não usar, ele se sente desconfortável, né? Ele tem, vamos dizer assim, uma crença do que ele considera uma pessoa usar uma sonda, né? Talvez inadequada, né? Desnecessário, enfim. Então, assim, crenças, né? O quanto que as crenças influenciam aí, né? Uma visão global, o que adotar para aquele cliente, para aquele paciente, né? Quinto ponto, na questão de conflitos de valores, deve-se sempre buscar ouvir atentamente e com respeito à perspectiva do paciente e ou de seus familiares, pois são com muita frequência, principalmente a clientela que usa o Sistema Único de Saúde, o SUS, o polo menos empoderado nas relações com o sistema de saúde. 6. Resolver conflitos de valores implica um processo relacionado à consideração balanceada e à negociação de distintas perspectivas, que devem ser respeitadas em suas particularidades, como igualmente legítimas. 6. Resolver conflitos de valores implica no processo relacionado à consideração balanceada e à negociação. Aí eu já li esse ponto, né? 7. Na abordagem, a tentativa de resolução de conflitos de valores, a linguagem utilizada pelos profissionais deve ser considerada como um ponto importante, pois é elemento fundamental para a exposição adequada, honesta, compreensível e equilibrada das diferentes perspectivas. 8. Questões legais, baseadas na Constituição Federal, Código Penal, por exemplo, e da ética profissional estabelecida, que são os códigos de éticas profissionais, devem ser consideradas, mas não utilizadas de forma cega e mecânica, pois pode-se cair em soluções legalistas ou formais que desconsideram de forma abusiva as perspectivas de valores do sujeito. No caso, são pacientes e familiares.
menos empoderados nas relações com o sistema de saúde. Bem, acho que finalizamos por aqui, né? Sim, esse capítulo 6, bem extenso ele, né? Então, é isso, né? É um papo bem filosófico aí, ó, que é o capítulo 6, contribuições da filosofia, a psicopatologia, não é? E ele traz aí, no caso, né, diferentes pontos de vista do que contribui, né, num- na visão global do ponto de vista da psicopatologia, pelo que eu estou entendendo aqui, né, desse capítulo 6, tá? Então, assim, o que é considerado psicopatologia de fato, né? Porque entra N visões de um diagnóstico, né? Então, né, é importante aí a gente levar tudo isso em consideração, né? Bem, então é isso, tá? Faltam poucos capítulos aqui, eu tô olhando para a gente finalizar essa leitura, mas é um livro super importante aí, né? Pra, enfim, né? Para nós, enquanto formação de terapeuta, enquanto terapeuta, né? Porque é uma formação contínua, né? A gente tem que estudar sempre, novos casos vão sempre aparecendo, e é isso, né? Isso nos convida a nos voltarmos e debruçarmos, né? A teoria, para ir cada vez mais buscando recursos aí para conseguir partir da avaliação e construir um bom plano de tratamento, né, para o paciente, tá bom? Bem, então é isso, boa aula para você, vou ficando por aqui, e como sempre, né, no final, alguns vídeos eu acabo esquecendo, mas pedi para você compartilhar esse vídeo para quem você considera que vai agregar na vida dessa pessoa, né, principalmente estudante de psicologia, quem está iniciando a psicologia, tá? E até mesmo para você curtir o vídeo aí, tá bom? E se você quer também dar continuidade ao grupo de estudos, né? Continuar o seu aprimoramento, eu convido você a clicar nesse link que está aí abaixo aqui do vídeo para conhecer nosso clube do psicoterapeuta, tá? A gente tem várias ferramentas aí que auxilia cada vez mais aí os seus atendimentos para quem está começando aí na clínica, tá bom? Então é isso. Uma boa aula para você. Até mais. Tchau, tchau.